Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Fizemos então na aula passada nossas bandeirinhas. Já coloquei as minhas bandeirinhas aqui em casa. Duas lá na frente, próximo ao portão, e duas lá no quintal, onde não tem muito acesso de pessoas. E aí, então, semana que vem traremos, espero que vocês façam, me mandem fotos, né? A comparação do que aconteceu com as nossas bandeirinhas. E aí, enquanto isso, elas estão lá pegando um pouquinho de poluição, nós vamos comentar sobre um texto que tem lá na página 40 para corrigirmos aquelas questões. Então, esse texto chama-se Conexões, né? Tabagismo, um problema ambiental. Nós já comentamos sobre as doenças relacionadas ao ar e vimos que o cigarro ele tem muitas substâncias tóxicas. E aí, o que acontece? Nós temos dois tipos de fumante, que é o fumante ativo, que é aquela pessoa que fuma, né, propriamente dita, mas nós temos o fumante passivo, que é aquela pessoa que fica próximo àquelas que estão fumando. E esse fumante passivo, ele fica exposto a essa fumaça ambiental do cigarro. E nessa fumaça ambiental do cigarro, existem muitas substâncias tóxicas, né, partículas que ficam aí dissolvidas e que são levadas para a corrente sanguínea e acabam caindo em todo o organismo. Então, ali no texto até fala, né, que atualmente no Brasil há políticas públicas para inibir e desestimular o vício do tabagismo. Então, hoje não se pode mais fumar em locais públicos, fechados, né? Se vocês perguntarem para o pai ou para a mãe de vocês, porque na minha época também era assim, podia-se ir para um ambiente, para um bar, por exemplo, em um ambiente fechado e as pessoas estavam fumando lá dentro. Então, se você estivesse lá almoçando, jantando, né, comendo alguma coisa, você ficava do lado daquela pessoa que estava expelindo aquela fumaça tóxica. Então, você não escolhia isso, mas estava se contaminando com essa fumaça, né? Então, hoje tem leis aí que proíbe, né? E também que aconteceu desencadeando um bom resultado, que foi a redução do número de fumantes. Então, nós vamos comentar sobre as atividades, né? As atividades, então, nós temos ali na página 40 um gráfico. Então, nessas atividades, a primeira diz o seguinte, para nós respondermos no caderno, né? Pois não tem espaço ali na apostila. Observe o gráfico ao lado, né, o percentual da quantidade aproximada dos principais gases presentes na atmosfera terrestre e depois responda o questionamento a seguir. Esse gráfico é o mesmo que nós tínhamos lá nas páginas passadas, que era a página 33, porém ele veio com colunas, né? Então ali pede a questão A, pede o seguinte: que gás existe em maior quantidade no ar? Através desse gráfico, nós podemos analisar que o nitrogênio está presente em 78%, né, ali na nossa atmosfera. Então, nós sabemos que a resposta A seria nitrogênio. Qual é o percentual de gás oxigênio no ar? Então, nós achamos ali, né, na coluninha vermelha, que ela é a do oxigênio, que a quantidade presente aí no ar é de 21%. Na C, qual que é a importância desses gases para a vida na Terra? O oxigênio, né, é importantíssimo. Se ele não existisse, nós respiraríamos como? E o nitrogênio, nós vimos lá que ele é muito importante na formação de proteínas, né, no corpo dos animais, que ele vai ser absorvido lá pelas raízes, né, através das bactérias fixadoras. Então, nós vimos que esses gases aí são de muita importância, né, o oxigênio, principalmente para a nossa respiração. E a D diz para explicar de que maneira fenômenos naturais ou causados pelos seres humanos podem alterar esta composição. Então, imagine que caia um raio em um determinado local, por exemplo, e uma floresta pegue fogo, né? Uma combustão natural. Então, isso iria ser alterado, porque quando o oxigênio é queimado junto com a madeira, por exemplo, ou a vegetação daquele local, libera aí então fumaça, né? E essa fumaça então vai aumentar o nível de gás carbônico do ambiente. Então, nós vimos lá na página 37 isso, né? Que é um gás monóxido de carbono, um gás inodoro e muito perigoso. Quando inalado em grande quantidade, provoca sonolência, perda dos sentidos e pode levar à morte por asfixia, né? Então, essa fumaça vinda do fogo, né, ela é muito perigosa. Então, poderíamos aí citar como exemplo na letra D uma combustão natural. Cair um raio em determinado local e pegar fogo. Ou o ambiente estar muito seco, por exemplo, né, por falta de chuva, a mata estar seca, ela pode acontecer uma combustão natural, pegar fogo, né, faíscas aí pelo atrito e ela acabar pegando fogo naturalmente. Acontece. Então, nós temos aí
né? De que maneira que os seres humanos, então, naturais ou causados pelos seres humanos, podem alterar esta composição. Queimada, né, pelos seres humanos, a quantidade de carros, por exemplo, né, pode gerar muitos gases, né? Questão 2. A questão 2 diz o seguinte: esta tabela mostra o percentual de composição de gases na inspiração, que é a entrada de ar no nosso corpo, e na expiração, que é a saída de ar humano. Então, observe. O nitrogênio, ele entra 78,62% no ar inspirado, quando a gente inspira. Quando a gente expira, ele sai 74,5%. Já para o oxigênio, né, quando nós inspiramos, entra 20,84%. E quando nós soltamos aquele ar, né, expiramos, ele sai com 15,7% de oxigênio. Então, nós já vemos aqui, ó, que não é todo o oxigênio que entra no nosso pulmão que ele é aproveitado nas trocas gasosas, né? Gás carbônico. Quando nós inspiramos, né, colocamos o ar dentro do nosso pulmão, entra um ar com 0,04% de gás carbônico e sai com 3,6% de gás carbônico. E vapor de água, quando nós inspiramos, 0,5% e quando nós expiramos, 6,2%. Olha a quantidade de vapor de água que sai de dentro do nosso corpo para o ambiente, né? Analisando a tabela, explique a alteração dos valores dos seguintes gases na inspiração e expiração. Então, oxigênio. Então, o que acontece? Todo o oxigênio é ocupado pelo nosso corpo? Não, porém, aí aproximadamente 5% é. Então, né, analisando a tabela, explica a alteração dos valores nos seguintes gases inspirados e expirados. Então, o oxigênio, o nosso corpo aproveita aí por volta de 5% desse oxigênio que estava na atmosfera, por isso, quando nós expiramos, né, ele vem com uma quantidade menor de oxigênio. E assim acontece para o gás carbônico, mas o inverso. Então, o gás carbônico que estava presente na atmosfera era 0,04%, porém, quando nós expiramos, ele já vem com mais quantidade de gás carbônico, que era aquela que o nosso corpo produziu e precisou expelir, né? Então, nós vemos aí que o gás carbônico e o oxigênio, eles mudam a sua composição, porque o nosso corpo ocupa oxigênio, porque o nosso corpo devolve gás carbônico. Questão 3. Em 1995, Valdemar Neklevix foi o primeiro brasileiro a atingir o topo do Everest, a maior montanha do mundo, com 8.848 metros de altitude. É muitos metros, né? É uma altitude muito grande que ele precisou aí escalar para chegar lá no topo do Everest. Para a empreitada, muitos equipamentos foram necessários, incluindo tubos de oxigênio, pois nessa altura o alpinista tem disponível apenas 30% do oxigênio que respiraria ao nível do mar, ou seja, ele estava numa altitude muito alta. Então, quando você está a nível do mar, lá embaixo, uma coluna de oxigênio muito maior você tem para respirar, né, do que quando você está lá em cima a grandes altitudes. Quais os principais sintomas de uma pessoa pode ter se ela estiver respirando o ar rarefeito? O que é ar rarefeito? Então, lá naquela altitude muito grande, existe pouco oxigênio. Eu até dizia aqui na questão, né? Deixa eu até abaixar aqui para pôr na questão. Dizia ali, então, ó, que só tinha disponível 30% do oxigênio que teria se ele estivesse ao nível do mar. Então, o que acontece quando a gente inspira um ar com pouco oxigênio? Já vimos que essa situação, eu li ali há 1 minuto atrás, pode gerar, né? Então, sonolência, pode provocar náusea, tontura, desmaio, cansaço. Por quê? Dificuldade de respirar, porque falta oxigênio, né, para esses processos do metabolismo do nosso corpo, né? Então, mas isso aí, o que acontece? Quando esse indivíduo passar um tempo lá muito grande, esses sintomas vai tender a desaparecer, porque o corpo vai acabar se acostumando com essa condição. Quem perguntar para os pais aí ou para a mãe, quando o Brasil, por exemplo, vai jogar em locais onde tem grandes altitudes no futebol,
eles vão vários dias antes, né? Porque lá tem pouco oxigênio, porque é um local muito alto, para irem se adaptando. Então, vários dias a essa condição ele vai se adaptar. Os jogadores cansam mais, fica mais difícil deles respirarem. Então, são exemplos aí que acontecem, né, no nosso dia a dia, quando vai para altitudes aí muito grandes, a quantidade de oxigênio que tem para respirar é muito pouco. E aí o corpo acaba sofrendo por isso. Imagina que o nosso corpo tinha uma quantidade de gás oxigênio maior, ele vai ter dificuldade em trabalhar. Então a pessoa vai ficar cansada, vai ficar com tontura, né? Até se acostumar a essa condição. Quem mora num local desses está acostumado a essa quantidade pouca de oxigênio e sobrevive normalmente. Questão 4 diz o seguinte: observe o diagrama abaixo que mostra dois fenômenos realizados pelos seres vivos. Quais são o fenômeno 1 e quais são o fenômeno 2, né? E cite exemplos de seres vivos que realizam cada um deles. O fenômeno 1 é a captação de oxigênio e liberação de gás carbônico. Então, o fenômeno 1 é a nossa respiração. É a respiração feita pelos seres vivos, né? Como aí, então, as plantas, os animais, as algas, os fungos. Mas as plantas, elas não transformam oxigênio em gás carbônico? Quer dizer, gás carbônico em oxigênio? Transformam. Porém, elas também precisam do oxigênio para sua respiração. Só que elas transformam uma quantidade bem maior que sobra e elas soltam, né? Mas elas respiram oxigênio assim como nós. E as plantas, as algas, os animais, né? Então, qual que é o fenômeno 1? A respiração. E o fenômeno 2? Gás carbônico sendo transformado em oxigênio. Fenômeno 2 nós já acabamos de comentar, né? Que é a fotossíntese realizada aí pelas plantas, pelas algas. E aí, então, além dela ocupar esse oxigênio, né? Ela precisa do gás carbônico para transformar esse oxigênio, né, em oxigênio. Então, as plantas, né, através do fenômeno de fotossíntese. Então, o fenômeno 1 era a respiração, fenômeno 2, fotossíntese. Quem fazia o fenômeno 1? Né, plantas, animais, algas. Quem faz o fenômeno 2? Os seres fotossintetizantes, ou seja, plantas e algas. Questão 5. Relembrando as cadeias alimentares que foram estudadas anteriormente, podemos dizer que elas têm relação com o ciclo do nitrogênio? Justifique sua resposta. Será que tem? Tem? Por que elas têm? Porque como que aquele nitrogênio chegava no corpo do animal? Através da alimentação. Então, um ser vivo herbívoro comia determinada planta, né, determinada leguminosa que tinha o seu nitrogênio inserido. Então, sim, né, por meio da alimentação das cadeias alimentares, né, os compostos nitrogenados que estavam lá na planta chegam no animal. Porque nem a planta, nem o animal consegue absorver o nitrogênio do ar. Somente as bactérias, né, que são fixadoras, que estão lá nas raízes dessa leguminosa. Então, né, sim, podemos dizer sim, através da alimentação, os animais herbívoros e carnívoros, que são aqueles que vão se alimentar dos animais herbívoros, vão conseguir ter esse nitrogênio incorporado no seu corpo. Questão 6 dizia o seguinte: algumas doenças que você estudou são classificadas como causadas pelo ar e outras como transmitidas pelo ar. Qual que é a diferença dessa classificação? Então, aquelas que são causadas pelo ar são aquelas que são causadas pela poluição que está lá no ar, né? Então, por exemplo, se eu ficar aspirando fumaça de cigarro, essa fumaça de cigarro que tem substâncias tóxicas vai me causar uma doença. Então, são doenças causadas pelo ar. Agora, doenças transmitidas pelo ar são aquelas, por exemplo, que são causadas por micro-organismos que tem no ar. Então, por exemplo, o coronavírus, né? Se nós expirarmos aquela partícula de saliva que está lá dissolvida no ar, não é o ar que vai nos causar a doença, mas sim o micro-organismo, o vírus que vai estar lá presente no ar. Então, as causadas pelo ar são aquelas que têm as substâncias tóxicas dissolvidas no ar, né? Que elas vão causar doenças. As transmitidas pelo ar são aqueles vírus, aquelas bactérias que estão lá no ambiente que a gente vai respirar e que não tem nada a ver com o ar, ela só é o meio de transmissão dela. Mas quem vai causar a doença na gente são os micro-organismos. E a questão 7, então, para nós finalizarmos. No Brasil, existe uma lei que proíbe o uso de cigarros em locais públicos e fechados.
como bares, restaurantes, locais de trabalho, etc. Sobre o assunto, responda as perguntas a seguir. Olha só o que diz a questão. Locais de trabalho, etc. Já não é uma realidade de vocês. Quando vocês nasceram, essas leis aí já estavam bem adiantadas. Mas imaginaram como seria uma sala de aula? Antigamente existia isso. Antes de existir essas leis, o professor poderia dar aula fumando dentro de uma sala de aula. Olha a quantidade de gás tóxico liberado dentro de uma sala de aula e ia prejudicar. Quantos alunos seriam prejudicados por essa fumaça? Então, graças a Deus que chegaram essas leis aqui no Brasil, né? E essa realidade é totalmente outra. Então, a questão 7A. Que prejuízos o cigarro pode provocar à saúde humana? Diversos tipos de doença, porque tem muitas substâncias tóxicas dissolvidas nessa fumaça, né? Então pode causar câncer, infecção, problemas respiratórios, né? É super comum a gente falar que o pulmão fica bem escuro, né? Porque o pulmão perde a sua capacidade de filtração, filtrar esse ar, né? Então ele podem causar diversos prejuízos. Questão B. Você já ouviu falar em fumante passivo? Comentamos há uns minutos atrás, né? Escreva os prejuízos que pode ter um fumante passivo. Fumante passivo é aquele que não fuma, propriamente dito, mas que inala aquela fumaça de um fumante, né? Então, o que eles podem fazer? Eles podem também desencadear doenças, porque aquela substância tóxica, embora não venha, a pessoa não fume, mas aquela fumaça tóxica entra através das narinas aí e vai chegar lá no pulmão dessa pessoa. Né? Então, o fumante passivo é aquele que não é um fumante propriamente dito, mas entra em contato com a fumaça desse cigarro e acaba desenvolvendo doenças também. Questão C, da página 41, né? Escreva algumas vantagens que essa lei traz às pessoas. Então, na verdade, seria uma resposta pessoal, mas como eu comentei antes, né? Eu não escolhi, por exemplo, entrar em contato com a fumaça do cigarro. Já imaginou se eu estivesse em um restaurante almoçando e eu não queria entrar em contato com a fumaça do cigarro, porém tivesse um fumante ali do meu lado? Então, na verdade, as vantagens que essa lei traz às pessoas é que elas podem optar por não entrar em contato com essa fumaça, né? Dentro de um restaurante, por exemplo, vai ter uma área afastada lá fora que as pessoas podem estar lá, né? Fumando. Quem quiser estar lá vai estar assumindo esse risco. Nós que não queremos assumir esse risco, podemos estar lá dentro longe da fumaça, né? Então, na verdade, o que vai acontecer? Essa lei trouxe muitas vantagens para as pessoas que não querem sentir esse cheiro, né? Que não querem ser prejudicadas por essa fumaça tóxica. E também outro benefício que trouxe, né? Existem muitas coisas que essa lei trouxe, como diminuir o número de fumantes. O que eles fizeram? Aumentaram o imposto do cigarro, por exemplo, e uma carteira de cigarro passou a custar muito mais cara. O que tá certo, porque não traz nenhum benefício para ninguém, então para que vai precisar, né? Então, nós devemos desestimular as pessoas que são fumantes. Então, nós terminamos por aqui a correção da nossa página 41. Na próxima aula, nós vamos corrigir umas páginas lá do livro didático, que são a 23 e a 24, e vou fazer uma experiência mostrando sobre o ciclo do oxigênio que nós comentamos, que ele precisa, que para o fogo acontecer precisa existir oxigênio. Eu vou provar nessa experiência que se não tivermos oxigênio, o fogo apaga. Então eu espero que vocês estejam ansiosos para ver essa experiência na próxima aula. Até breve!